Meu nome é Fabiana, sou do grupo do TCC de doação de órgãos e o nosso trabalho tem como objetivo de conscientização da população. Oi, meu nome é Giovana, eu faço parte do grupo de TCC sobre doação de órgãos e conscientização da população da escola ETEC. Bom dia, meu nome é Marina e eu faço parte do grupo de TCC de conscientização e doação de órgãos. Esse vídeo vai trazer uma palestra e um depoimento sobre a doação de órgãos. Devido a tudo esse ocorrido no mundo, a gente iria fazer essa palestra presencialmente. Porém, devido a tudo que está acontecendo, a gente decidiu trazer essas informações online através desse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Quem irá dar a palestra será a enfermeira Joseline, da UTI da Unimed de Piracicaba, e ela também faz parte da comissão intra-hospitalar de doação de órgãos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joseline, eu sou enfermeira da UTI do Hospital Unimed e responsável pela comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos aqui da Unimed. E eu tô vindo ao pedido de um convite da professora Michele e da Giovana para estar falando um pouquinho com vocês sobre doação de órgãos, né? Bom, e falar um pouquinho também do meu papel dentro do hospital. Então, eu trabalho nessa comissão, né, que agora teve uma lei em 2006 que instituiu que todo hospital acima de 80 leitos, ele tem que ter obrigatoriamente essa comissão. Essa comissão ela é composta por médicos, por enfermeiros, fisioterapeutas, por psicólogos, e esses profissionais, o que eles acabam fazendo? Acompanhando todo o protocolo de morte encefálica, né? E eles também ajudam na hora da abordagem familiar. Na abordagem familiar entra o médico, eu, que daí sou responsável pela comissão, e mais a psicóloga, que também faz parte dessa comissão, né? E eu gosto de falar com vocês sobre hoje a quantidade de pessoas que estão na fila de espera. Hoje a gente já tem mais de 38 mil adultos esperando e temos mais de 700 crianças na espera de um órgão. É muita gente, né? É muita gente que depende de um ato de amor, né? Eu acho que o fato da doação de órgãos, ele na verdade, é muito mais que um amor. É de um amor, de respeito, de consideração ao próximo, né? E um tamanho de uma gratidão. A gente fala que a gente fica muito. A gente só tem que agradecer essas pessoas que aceitam a doação de órgãos e acaba ajudando milhares de pessoas. E falar em doação, quem que pode doar órgãos hoje? Quem é o doador, né? Então, a gente tem aquele doador de coração parado, que é aquele paciente que teve parada cardíaca dentro do hospital. Ele tem condições de estar fazendo doação de córneas, tá? Aí a gente tem aquele outro doador que ele evoluiu para morte cefálica. A morte cefálica é quando a gente tem uma perda total e irreversível. Ela é irreversível de toda a função cerebral. As patologias que acabam evoluindo, né? A gente vê mais AVC, TCE, um tumor, mas nem todos evoluem para morte cefálica. Somente os que causam lesão grave no tronco fálico, né? Os que acabam comprimindo e por conta dessa compressão eu não tenho mais fluxo sanguíneo irrigando o cérebro e ele para de funcionar, então ele para de fazer as funções que são vitais para a vida, né? O tronco cefálico ele é responsável pela respiração, pela temperatura. Então, e para esses critérios esse protocolo, né, que a gente faz dentro do hospital para ver se realmente o paciente evoluiu para morte cefálica, ele é bem rigoroso, bem criterioso e são feitos por 2 médicos diferentes e eles não podem fazer parte da equipe de transplante. Então, o médico que faz retirada de órgão não pode fazer o diagnóstico de morte cefálica. Para fazer o diagnóstico de morte cefálica, são 3 etapas. São 2 exames clínicos, que são vários testes que o primeiro médico vai fazer, né? Então, esse médico faz vários testes clínicos para a gente ver se esse tronco realmente está lesionado,
né? Então, daí depois de 1 hora, vem outro médico diferente e repete novamente os testes. Depois, a gente faz um outro exame, que é o terceiro, né? Então, são 2 testes clínicos e 1 de imagem, porque eu preciso ver se realmente não tem fluxo cerebral. Ou eu faço um eletroencefalo, ou eu faço uma arteriografia, né? O eletroencefalo eu vou ver se tem atividade cerebral. Numa arteriografia eu vou ver se tem fluxo. Ou um Doppler, um Doppler transcraniano, a gente também faz, que também para ver se tem fluxo cerebral. Uma vez que a gente constatou morte encefálica, que a gente viu que não tem mais fluxo, que esse paciente realmente já está em morte encefálica, para a gente ele é considerado uma pessoa morta. Apesar de ele estar lá com o coração batendo, respirando, ele, pra gente, é uma pessoa morta, tá? Então, tudo isso é respaldado pela lei, existe lei hoje que respalda o profissional médico para isso, né, gente? Quando a gente faz esse teste e dá positivo para morte cefálica, nesse exato momento a gente precisa preencher o atestado médico. Porque o paciente está morto, né? Ele está morto. Mas como assim ele está morto e o coração está batendo, o pulmão, ele está respirando? Ele está com o coração batendo porque ele está em uso de medicação que faz o coração continuar batendo. Ele tá respirando porque ele está dependendo de um respirador. Mas se eu desligo o respirador, se eu desligo essa droga vasoativa, o coração ele para de bater e ele para de respirar. Na verdade, é de ter movimentos respiratórios do respirador. Porque se ele está em morte cefálica, eu desconecto o respirador, ele não tem respiração, ele não respira, porque o cérebro morreu. Então, depois que a gente constata a morte cefálica, esse paciente ele tem poucas horas para o coração parar de bater. E é nesse momento que, apesar que a gente entende que é extremamente dolorido para a família, a gente tem que chamar a família e dar o resultado do protocolo que a gente abriu. Quando a gente vai abrir um protocolo, a gente chama a família, fala para a família que a gente vai abrir o protocolo para a gente saber separar esse momento de eu dar a notícia para a família de que ele está morto com a notícia de que, olha, ele tem a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? E então a gente chama a família, pergunta para a família se tem algum médico da família que eles conhecem, que queiram participar do protocolo, porque eles têm eles têm a possibilidade disso, né? A gente dá essa opção para a família, porque tudo é muito rigoroso, gente. É tudo rigoroso, criterioso, pessoas diferentes para não ter para não dizer que a gente tem conflito de interesse. Então é tudo muito rigoroso, tudo muito certo, né? Então a gente já até vê com a família se tem essa possibilidade desse médico para poder passar mais confiança para a família. Para nenhum momento eu passar nenhum momento de dúvida. A família ela não pode ter dúvida nesse processo. Ela não pode. Depois que diagnosticou, a gente chama a família junto com essa equipe da Cidote. E a gente faz abordagem. O médico conversa com a família, conta tudo o que aconteceu. E fala que os testes deram positivo e que, por exemplo, a Dona Maria, a gente fez os testes e a Dona Maria, ela veio falecer, né? A gente fez os protocolos e ela está em morte cefálica, ela está morta. Nesse momento, pessoal, a gente tem que ter muita empatia, a gente tem que saber respeitar muito o sentimento das pessoas. E aí é onde a psicologia vai me ajudar, porque a partir do momento que o médico dá a notícia, o médico sai e quem entra sou eu para conversar com a família, para dizer para a família que ele tem a possibilidade dessa doação de órgãos. É claro que eu vou saber o momento certo que eu tenho que entrar. Vai ter família que vai estar extremamente chorando, nervoso. Vai ter aquela família que já está acompanhando desde o começo. A gente tem vários tipos de família e cada entrevista que eu vou fazer são sentimentos diferentes, são entrevistas diferentes, são perguntas diferentes,
São pessoas diferentes. E a gente tem que saber lidar com todos os tipos de pessoa. E eu falo isso porque lá eu tô representando essas mais de 30 mil pessoas, mais de 38. É como se eu estivesse representando todas essas pessoas que precisam de um órgão. Então, eu tenho que ser calma, eu tenho que... Tem momentos, confesso que eu me envolvo tanto que eu até choro com a família, porque não tem como a gente não se envolver, porque o paciente já está na UTI, você criou um vínculo com a família, você criou um vínculo com o paciente. Então, não tem como não se envolver com isso. A família, ela tem opção de escolher qual órgão ela quer doar. Por exemplo, se eu faço abordagem com a família e a família aceita a doação de órgãos, mas eu não quero que dê a córnea, ou eu não quero que dê a pele, ou eu não quero que dê o coração. Tudo bem, é um direito da família. Ela pode escolher quais os órgãos que ela quer doar do seu ente querido, né? Ela tem esse direito de escolher, mas ela não tem o direito de saber para quem vai esses órgãos. Hoje a lei mudou muito. Ela tá muito mais rigorosa e a gente não pode passar essa informação para quem vai esses órgãos, né? Esse tipo de informação até por não ter conflito de interesse. Da pessoa descobrir e falar, olha, eu ajudei o seu filho porque eu doei o órgão do meu pai, então eu tô precisando de dinheiro, e por isso que a gente não pode passar nenhum tipo de informação de quem foi o doador. E quando eu falo de doação de órgãos, e o que eu vejo hoje dentro do hospital, ainda eu vejo muita recusa, mas por conta de que o familiar não sabe ainda qual era o desejo do seu familiar. Para a gente falar sobre doação de órgãos, a gente precisa falar de morte. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente falar de morte, mas... entende que se você conversar sobre isso com a sua família, se acontecer isso, eles vão saber o que fazer? Porque hoje a maioria assim, mas ele nunca falou comigo sobre isso, eu não sei se ele queria, eu não sei se ele era doador, eu acho que eu não vou doar porque eu não sei a vontade dele. E às vezes as pessoas elas querem ser doador, mas acabam esquecendo de falar hoje isso para a família. Então eu vejo que hoje a maioria das recusas familiares é por não saber o desejo do familiar. Então por isso que eu falo para vocês que, sabe aquele domingo de almoço, um domingo de janta, onde que tá todo mundo com a família, com os amigos? É nesse momento que eu tenho que falar dos meus desejos. É esse momento que eu tenho que conversar com a família sobre essa minha vontade de ser doador, de poder ajudar outras pessoas. O ato de doação é um ato de amor, de caridade, de gratidão. É a possibilidade de você dar para uma outra pessoa continuar a viver. Dar a possibilidade para uma outra pessoa ver um netinho nascer, um filho casar, dar aquele momento de mais tempo para uma pessoa que queria pedir perdão e não teve tempo. Hoje muitas pessoas morrem na fila de espera porque não dá tempo de receber os órgãos. Então eu peço assim para vocês pensarem um pouquinho sobre isso que eu conversei com vocês. Um paciente com morte encefálica, ele é irreversível, ele não volta mais, ele está morto. E diante dessa notícia da morte, por que não ajudar as outras pessoas? Por que você pensar que, por exemplo, a sua mãe acabou evoluindo com uma morte encefálica e saber que o coração dela está vivo em outro lugar, está batendo em outro corpo, tem alguém vivendo por causa da sua mãe, está respirando por causa da sua mãe. Eu entendo que a dor é extremamente... Eu não tenho o que falar sobre a dor, eu não tenho o que falar.
que eu imagino, na verdade eu não imagino porque eu não passei por isso, mas na nossa vivência a gente sabe como é perder alguém. Mas entende o outro lado, como é saber que ele nunca morreu, que ele tá vivo em outro lugar e que tá dando a possibilidade de outra pessoa. Na verdade, não é você que tá dando a oportunidade para outra pessoa continuar a viver, é você que tá dando a oportunidade para alguém da sua família continuar vivo em outra pessoa. Então, eu sei que o assunto é bem triste, né, gente? Mas a gente tem aquele outro lado que a gente sabe que a gente pode salvar tantas pessoas, tantas vidas, né? E às vezes a gente é muito egoísta, às vezes a gente acaba pensando mais na gente e a gente esquece de olhar para o mundo, de saber que a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião e alguns vão aceitar a doação, outros não. A gente entende que a família, que o luto tem várias fases, né? Eu tive um momento de entrevista que a família falava não, 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 não. E eu falava assim, nossa, meu Deus, né? Podia ajudar tantas pessoas. Quantos órgãos a gente podia ajudar? Quantas pessoas? E a família não, não. E do nada, essa família vira de opinião. Vira de opinião e fala assim pra você, não, eu aceito a doação de órgãos. Eu vou doar tudo. Tem aquela pessoa que a gente vai fazer abordagem familiar, que eu já fiz abordagem que falou assim, claro, esse era o desejo da minha filha. Esse era o desejo, era isso que ela tudo queria e é o que eu vou fazer por ela, é o que eu posso fazer por ela, para agradecer pelos momentos que eu vivi com a minha filha. Então, o momento da abordagem e a família são momentos que a gente vai sentindo e assim, se a gente chama, quando a gente vai fazer entrevista, a gente chama várias pessoas e quando uma decide não doar, a gente não toca o processo de doação, porque a gente sabe que futuramente isso pode causar briga entre a família. A gente pede para eles ir embora, para eles pensarem, aí eles voltam. Se eles decidirem que vão doar, a gente dá continuidade no processo. Se eles falarem que não, realmente não dá, a gente não quer, não é isso, a gente não vai doar os órgãos, né? A gente tem uma lei hoje que a gente, depois de explicar tudo para a família, que a família realmente entender que o paciente está morto, porque às vezes a família não doa porque eles querem fazer o velório rápido, por causa que a dor já vem de muito tempo, então eles não vão aguentar todo esse tempo do processo, né? Porque eu preciso de pelo menos 24 horas, né, para poder entregar o corpo para a família quando a família aceita a doação, porque eu preciso coletar várias sorologias, né, sorologias, eu preciso ir atrás dessas pessoas que vão receber, pegar essas pessoas, levarem para o centro cirúrgico, deixarem elas prontas, entendeu? Então eu preciso de 24 horas e às vezes o sofrimento para a família é tão grande que ela não quer esperar 24 horas. Então eu acho que eu falei um pouquinho de tudo, eu acho que para vocês. Eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro trabalhar em UTI, eu adoro a doação de órgãos porque eu sei como que o meu trabalho aqui dentro é tão importante para as outras pessoas que estão nessa fila. E que talvez se não fosse eu aqui dentro, talvez a doação não existisse e essas pessoas iriam continuar morrendo na fila de espera. Então, pense um pouquinho em tudo que eu falei para vocês, nessa possibilidade, nessa importância, né, da gente ajudar na doação de órgãos, na conscientização, no fato de você conversar com a sua família sobre o seu desejo. Isso é muito importante, porque uma vez que você fala para eles que vocês querem ser doador de órgãos, eles não vão ir contra uma opinião que você falou, eles jamais vão ser contra, eles vão lembrar disso. E entende que o peso da decisão naquele momento que já é dolorido para a família vai ser bem menos, porque eles vão saber o que realmente eles têm que fazer. E que se você fala que você quer ser doador, o coração fica mais leve, né? Que apesar de toda a dor, eles sabem que eles estão fazendo a coisa certa, porque ele ama você e eu tenho certeza que ele vai lembrar de o que você falou.
Então, converse com a sua família sobre a doação de órgãos, se você é ou não é, mesmo que você não for doador, mesmo que você tenha os seus motivos para não doar órgãos, né? Não sei qual seja, mas também é bom você falar isso, porque eu acredito que isso tira também um pouco do peso da decisão da sua família, desse momento tão difícil. Gente, eu tô à disposição. O meu tempo é curto, porque senão fica muito comprido. Se fosse bebê, eu tinha um monte de coisa para falar. Eu não sei se eu acabei falando muito, se vocês entenderam, ficaram um pouco perdidos. Mas eu tô aqui aberta. Qualquer coisa pode pedir para a professora meu telefone, meu WhatsApp, a gente conversa, né? Quiserem tirar dúvidas sobre como funciona todo o processo, como que é o protocolo, porque não dá para me falar aqui detalhadamente, porque é muita coisa, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu tô muito feliz de falar de um assunto que eu amo, um assunto que eu acho que é extremamente importante e que eu acho que hoje o mundo tá precisando de coisa boa, né? A gente tá passando por uns momentos, né, que a gente precisa de coisa boa. Então eu tô aqui para ajudar vocês, para tirar dúvidas, tá? O que eu puder ajudar, tô aqui, pode contar comigo. Giovana, muito obrigada pelo convite. Professora Michele, muito obrigada. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom? E vocês continuem aí estudando firme, porque o hospital aqui tá de porta aberta esperando todos vocês, né? Que vocês nunca percam a essência do cuidado. Nunca esqueçam uma coisa que eu vou falar para vocês. Cuidem das pessoas como se fosse a sua mãe ou seu pai. Pense nesse cuidado. Faça como se fosse alguém da sua família. Não tenha pressa. Não tenha, sabe, querer virar aquele botão do play, do robô, e aperta e vai. A gente tá lidando com vidas, com pessoas, com o pai e com a mãe de alguém. Então, que essa sementinha que eu tô deixando aqui para vocês continue e que fiquem aí no coração de vocês, né? Cuidem com amor, né? Cuidem com respeito, um amor ao próximo, porque eles estão no hospital não é porque eles querem, é porque eles estão doentes e não é fácil para eles, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, tá bom? Tchau! O depoimento sobre o transplante de como foi será feito pela professora Patrícia, ela é professora de artes aqui na cidade de Piracicaba. Oi, meu nome é Patrícia. Eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência em relação ao transplante renal. Em 2010, eu achava que eu estava grávida. Tinha muita náusea, muitas vontades, então eu tinha certeza que eu estava grávida. Fiz 5 testes de gravidez, os 5 deram negativo. A minha médica também ficou um pouco preocupada e pediu para mim fazer um ultrassom abdominal. Para minha surpresa, constatou que eu estava com a minha função renal comprometida. Esse estar comprometida eu achei que era uma coisinha corriqueira, que eu ia tomar um remédio e que ia dar certo, né? A medicação e estava tudo bem. Mas como eu disse, para minha surpresa, um já estava parado e o outro estava com a função muito ruim. Ela não sabia como que eu estava viva. Por isso das náuseas fortes, né? Porque as toxinas estavam ali dentro do meu organismo, sem sair, e eu poderia ter tido um infarto e a minha família nem ia ficar sabendo, na verdade, que era por causa do problema renal. Bom, aí começa uma nova etapa da minha vida, né? O que é hemodiálise? O que é isso? O que tinha de coisa boa para mim? O que poderia me prejudicar, né? Porque tudo nessa vida, o remédio, ele favorece você em algumas coisas, em outra ele tem efeito colateral. Bom, como eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu fui investigar o que era aquela hemodiálise. Eu só tinha uma condição. Ou eu ia fazer hemodiálise ou eu ia debaixo da terra, porque o médico foi bem curto, grosso e objetivo. É claro que eu não queria morrer, né?
comecei a fazer a hemodiálise lá na Santa Casa. Eu fazia hemodiálise 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 3 horas. Mas mesmo assim eu não quis parar de trabalhar, porque o trabalho para mim era o ânimo que eu tinha, a injeção de ânimo. Eu me sentia útil. Eu chegava em casa, eu sabia que eu tinha que preparar a aula, que os alunos estavam me esperando. E o mais importante, desde o primeiro dia que eu pus o pé dentro daquela hemodiálise na Santa Casa, eu já entrei com o meu pensamento positivo. Isso aqui para mim é só uma passagem, vai passar, como tudo na vida passa. Então eu sempre pensava, mais um dia, amanhã talvez eu não esteja mais aqui, porque se Deus quiser, eu vou ser chamada para o transplante. Bom, mesmo eu fazendo hemodiálise aqui em Piracicaba, eu fazia o tratamento lá em São Paulo, no Hospital do Rim, que fica lá na Vila Clementina, na Vila Mariana. Então eu fazia a hemodiálise aqui e fazia meu tratamento lá. E também já estava inscrita na fila do transplante do Brasil. É assim, o telefone tocava, eu sempre achava que você fica com aquela expectativa, né? Tanto é que na escola a gente é proibido atender o telefone, mas lá na minha escola, né, tá aí a Giovana de prova, que a Giovana foi minha aluna. Eu poderia atender telefone porque não tem hora, não tem dia para ser chamada. Então meu telefone tocava em sala de aula e eu deixava, quando eu via que era número estranho, eu atendia, eu pedia licença para os alunos e atendia. E quando eu via que era telefone normal, eu ignorava. Mas era até engraçado porque o meu telefone tocava e muitas vezes eu estava explicando alguma coisa, eu não queria interromper a explicação. E eles me falavam, não, Patrícia, para, vai atender o telefone, é do hospital, né? Mas aí quando chegou em 2013, 4 de agosto de 2013, eu fui chamada para o transplante. Foi de um doador falecido, ele tinha 20 anos, e para graça de Deus, deu 100% de compatibilidade. Isso é raro. Nem os próprios irmãos da gente muitas vezes dá essa compatibilidade. E esse moço eu tive a compatibilidade de 100%. O transplante foi um sucesso, né? Os remédios tem que tomar direitinho todos os dias, você tem que tomar 2 a 3 litros de água por dia, né? Se alimentar bem. Enquanto que quando você está fazendo hemodiálise, você tem umas restrições assim que é difícil, né? Você não pode ficar tomando água, você não pode ficar comendo fruta, você não pode comer feijão, é uma dieta bem complicada, né? Eu falo que Deus escolhe as pessoas certas mesmo, e eu tenho certeza que Ele escolhe os guerreiros, aquele que vai suportar, aquele que vai aqui fora ser o exemplo para aqueles que muitas vezes têm uma dor de cabeça e reclama e murmura que só porque é com ele, né? E aquela hemodiálise não, aquela hemodiálise faz você fortalecer, faz você a cada dia que você vai lá sair uma pessoa totalmente diferente. Pensando mais no amanhã, pensando mais um pouquinho no seu próximo, com um olhar de amor, de carinho, de viver a vida é bela, né? Bom, quando chegou em 2016, 4 de novembro de 2016, infelizmente, eu comecei a passar mal, eu perdi o enxerto. Quando a gente faz transplante, para os médicos, eles falam enxerto. Eu perdi o transplante. 4 de novembro de 2016. Voltei a fazer hemodiálise novamente. E entrei na fila novamente. Quando foi em 2018, 14 de maio de 2018, era o Dia das Mães, eu fui chamada novamente para o transplante.
né? Deus me agraciou novamente com o transplante. Então agora dia 15 de maio, já fez 2 anos que eu sou transplantada pela segunda vez, né? A gente tem que tomar as medicações corretamente, no horário certo, tomar de 2 a 3 litros de água por dia, se possível fazer uma atividade física, que isso só favorece. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, então os 2 transplantes para mim, assim, eu só perdi o primeiro por causa da medicação que foi trocada, e a medicação foi muito forte e acabou fazendo eu perder a função renal, né, o rim que eu tinha ganhado, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu sempre gostei de me alimentar muito bem, com verduras, legumes, frutas, né, então isso, eu tô 1000 passos daquele que gosta de tomar sua cervejinha, que gosta de ficar comendo coisa gordurosa, né, então é isso aí. Essa foi a minha experiência, tá? Agradeço por estar colaborando com vocês aí, contando um pouquinho da minha história, né? Lembre-se que tudo na vida passa e passa mesmo. Eu falo para vocês que não percam o foco, não deixe de buscar, que a coisa mais importante nessa vida, o bem mais precioso que a gente pode ter, ninguém vai tirar da gente, é a nossa cultura, o nosso conhecimento, nossos estudos, tá? Eu espero ter colaborado com vocês, de verdade. E é uma honra eu estar dando esse depoimento para uma ex-aluna minha. Eu fico muito mais feliz ainda, tá? De estar aqui, viva, forte, feliz e dando esse depoimento para uma ex-aluna minha. Então o que eu tenho que desejar é só sucesso, 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 né? E que não perca o foco, não perca o foco. E nunca desistam, e nunca deixem ninguém matar os sonhos de vocês. Vocês vão ser aquilo que vocês quiserem, vocês vão chegar onde vocês quiserem, podem acreditar. Tá eu aqui de exemplo, né? Que eu sempre acreditei que a primeira vez que eu pisei naquela hemodiálise, eu tinha certeza que ia ser uma passagem, que eu ia ser chamada para o transplante. E tá eu aqui, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. E que eu não posso deixar de dizer e de ter é a gratidão. A gratidão sempre, sempre. E eu tenho uma frase comigo, que eu me levanto e eu falo: Senhor, hoje eu quero ser uma pessoa melhor que eu fui o ontem. E o meu dia vai ser melhor que foi o ontem. Né? Então é só gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Obrigada pela oportunidade, fiquem com Deus e até mais. A fala das duas foi muito emocionante e eu tenho certeza que esse vídeo vai proporcionar a muitas pessoas um esclarecimento sobre a doação de órgãos. A doação de órgãos ainda é um tema que precisa muito ser falado e a gente sempre precisa lembrar que uma vida vale por muitas vidas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final o vídeo e um agradecimento também à professora Michele e à professora Ângela Márcia por ajudar a gente com esse projeto. Um grande abraço e fiquem com Deus.